Bom dia, bom dia, meus amores. Live 11, hoje dia 7 de outubro de 2025, é a nossa live de número 11. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Mais uma live Café com Gleice. Pega aí seu café, pega seu chá, pra gente dar continuidade aqui a mais uma leitura do livro. Sejam muito bem-vindos. 6h40 da manhã, dia 7 de outubro de 2025, é a nossa live de número 11 deste livro, porque eu acredito que já seja, acho que já tem mais de 180 lives. Já tem mais de 180 lives, que a gente já leu até agora 7 livros com esse aqui no Café com Gleice. São 7. Compartilha essa live com uma amiga, aquela amiga que você ama, sabe? Um amigo que você ama. Qual foi a primeira pessoa que você pensou aí? Quando eu falei compartilha com um amigo. Compartilha com ela. Talvez é para ela estar aqui junto com você hoje. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Compartilha. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade do café. Bom dia, povo do TikTok, bom dia, povo do Instagram, sejam bem-vindos. Tudo bem por aí? Vocês acordaram bem? Dormiram bem? Bom dia Alexandre, bom dia Michel, bom dia Rafael, Manuel, Renata, tudo bem meus amores? Antônio, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos, e quem quer que entre aqui sentirá paz hoje. Quem quer que aqui entre sentirá a paz. Quem quer que aqui entre sentirá a paz. Olha, deixa eu explicar para vocês. Eu faço a leitura do livro. Nossa, esqueci o nome do livro. Quebrando o Hábito. Se você mesmo. Eu já ia falar Hábitos Atômicos, que foi o livro que a gente leu na edição passada. Mas agora nós estamos lendo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Pense num livro forte. Pense num livro forte, é esse. Então, se você tem um livro, melhor ainda, dá para acompanhar a leitura aqui com o livro, mas também dá para acompanhar sem o livro também. Se você não tiver o livro, não tem problema. Eu só recomendo que tenha um papel, que tenha uma caneta aí próximo de você, que tenha um caderno para ir anotando os insights. Porque muita coisa que ele traz aqui, muita coisa que ele traz são coisas que realmente acontece assim na nossa vida, sabe? Então, tenha sempre um caderno, uma caneta para você ir anotando os insights, tá bom? E outra coisa, eu leio o livro, quando eu começar a ler, eu paro de olhar aqui mais os comentários, tá? Só que é importante também que vocês tragam a opinião de vocês, porque o Café com Gleice aqui, a live, ele é um bate-papo, né? Não só eu leio o livro, comento sobre aquilo, mas vocês também participam. A participação de vocês é muito importante, tá? É muito importante. Simbora, meu povo. Preparados para mais uma leitura? Preparados? Pronto, então simbora. Olha, ontem nós paramos na página 75. Foi nessa página aqui que eu parei ontem. 75, essa aqui. Então, a gente vai dar continuidade a partir daqui, olha só. Aqui dessa parte, que é a página 75. Que tem como subtítulo Ensaio Mental. Como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Olha aí. Eu terminei ontem com algumas perguntas, né? Na verdade, a leitura. Ontem eu terminei com essa pergunta aqui. Você também pode mudar quem é apenas pelo pensamento? Será que a gente consegue mudar o nosso pensamento? Será que a gente consegue mudar o nosso cérebro? Será que a gente consegue mudar como a gente é a partir da mudança
dos nossos pensamentos? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Olha, a neurociência, ela comprovou que nós podemos, sim, mudar o nosso cérebro. Que nós podemos, sim. Bom dia, Josivaldo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós podemos, sim. Então, a neurociência comprova que podemos mudar nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, nossas atitudes e nossas crenças. Olha isso. Olha isso. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui no Instagram. Uma coisa estranha aqui. A neurociência comprovou que podemos mudar nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente. Em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação. Os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Olha isso. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está um exemplo em Evolve Your Brain, que é o primeiro livro, né, do Dr. Dispenza. Ele discute como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando nessas teclas, exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Peraí, deixa eu voltar isso aqui. Ficou meio confuso aqui para mim. Aqui está um exemplo. Discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando nessas teclas. Exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos aos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente a prática de escalas e acordes desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engajou fisicamente na atividade. Olha isso. Esse estudo demonstra 2 pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como quando estamos focados e decididos. O cérebro não reconhece a diferença entre o mundo. O cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Essa noção é crítica para o sucesso ou o fracasso em seu esforço para substituir hábitos antigos, podar antigas conexões neurais por novos, fazer brotar novas redes neurais. Assim nós vamos olhar mais de perto como ocorreu a mesma sequência de aprendizado naquelas pessoas que praticamente, na verdade, aquelas pessoas que praticaram mentalmente, mas que jamais tocaram qualquer notas fisicamente. Olha isso. Vocês entenderam aqui o estudo, na verdade, que eles fizeram, o experimento que eles fizeram com o piano? Então, eles fizeram um experimento com pessoas que tocaram o piano mentalmente e pessoas que tocaram o piano de forma física, né?
por alguns dias. Então, aquelas pessoas, elas estudaram o piano, elas desenvolveram ali uma habilidade no cérebro de não tocar o piano, mas de desenvolver no cérebro as mesmas conexões neurais que os que tocavam de forma física desenvolveram. Entende? Então, ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar nosso cérebro. Aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Olha isso. Ao adquirirmos uma aptidão, seja ela física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar nosso cérebro. E quais são essas aptidões? Aprender o conhecimento. Então, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente consegue. A gente só não consegue quando a gente coloca limitações. Quando nós mesmos nos colocamos limitações de que eu não consigo, de que eu não dou conta, de que não é para mim. Então, aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Ele aprende por repetição. Pode prestar atenção nisso. Quando você faz todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, ela se torna tão fácil que ela vai direto para o seu inconsciente, aí você já faz sem nem perceber. É a mesma coisa quando você está iniciando num trabalho novo, quando você começa numa empresa nova, quando você começa a fazer alguma coisa nova. Nos primeiros dias é muito estranho. Você não sabe fazer nada. E aí vai passando os dias, você vai pegando prática, vai passando os dias, você vai pegando prática, daqui a pouco você faz aquilo ali com a mão nas costas. Aprender é fazer conexões sinápticas. Olha isso. Aprender. O que é aprender? É fazer conexões sinápticas. E ele sempre vai trazer esses termos, por isso que eu falo para vocês, tem um caderninho aí para anotar os termos. Aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de se ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão, diversas vezes, nosso cérebro muda. Essa foi a minha intenção quando eu comecei a fazer as lives. Essa foi a minha intenção. Eu queria mudar. E foi um teste que eu fiz. Porque eu sempre fui uma pessoa muito mais noturna do que matutina. Sabe? E aí eu falei, não, eu quero ser uma pessoa que acorda cedo. Eu quero ser uma pessoa, sabe? Então eu falei, não, eu vou fazer um teste. Já sei o que eu vou fazer. Fazer live todos os dias pela manhã, 6h40 da manhã. Nos primeiros dias, minha gente, foi muito difícil para acordar, muito. E hoje, eu já acordo sem despertador. 5h pouca da manhã eu acordo sem despertador. E no início, para fazer as lives, era desafiador. Não sabia o que eu ia falar, sabe? E hoje é tão natural. E vou falar para vocês, já é natural para mim estar aqui com vocês todos os dias. É natural para mim. É natural. Olha as maravilhosas aí, olha. Eliana, Fernanda, Darli. Sejam muito bem-vindas. Buenos dias, terça-feira abençoada para nós. Verdade, tudo questão de prática. É tudo questão de prática, porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Ele diz aqui, olha só, aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de se ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa aptidão diversas vezes, nosso cérebro muda. Nosso cérebro muda. O grupo que tocou as escalas e os acordes fisicamente desenvolveu novos circuitos cerebrais porque seguiu essa fórmula. Os participantes que ensaiaram mentalmente também seguiram essa fórmula. Olha isso. É um experimento com pessoas que ele trouxe pra gente.
que tocou os acordes de forma física. E os participantes também que ensaiaram, só que eles ensaiaram mentalmente. Eles não tocaram no piano, mas eles também seguiram a mesma forma, só que eles não tiveram um corpo envolvido fisicamente, só a mente. Foi só a mente. Na mente, eles foram tranquilamente capazes de se imaginar tocando piano. E eu acredito que seja essa a maior dificuldade das pessoas, de se imaginar fazendo as coisas que elas querem fazer. De se imaginar fazendo as coisas que elas querem fazer. Sabe? Na mente foram tranquilamente capazes. Lembre, depois de esses indivíduos praticarem mentalmente várias e várias vezes, seus cérebros mostraram as mesmas alterações neurológicas dos participantes que de fato tocaram piano. Foram forjadas novas redes de neurônios, ou seja, as redes neurais, demonstrando que, na verdade, eles já tinham se engajado na prática de escalas e acordes de piano sem a real experiência física. Parece papo de doido, mas é muito real isso, gente. Poderíamos dizer que seus cérebros existiram no futuro, à frente do evento físico de tocar o piano. Devido ao nosso lobo frontal aumentado e nossa aptidão singular para tornar os pensamentos mais reais do que qualquer coisa, o prosencéfalo pode naturalmente reduzir, entre aspas, o volume do ambiente externo para que nada mais seja processado a não ser um único pensamento focado. Esse tipo de processamento interno nos permite ficar tão envolvidos em nossas imagens mentais que o cérebro modifica suas conexões sem ter experimentado o evento real. Quando conseguimos mudar nossa mente independentemente do ambiente e a seguir adotar firmemente um ideal com concentração sustentada, o cérebro fica à frente do ambiente. Deixa eu marcar isso aqui. Olha, presta atenção. Quando conseguimos mudar nossa mente, independentemente do ambiente, e a seguir adotar firmemente um ideal com concentração sustentada, o cérebro fica à frente do ambiente. Isso é ensaio mental, uma ferramenta importante para quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Se pensarmos repetidamente em alguma coisa e excluirmos todo o resto, chegamos ao ponto em que o pensamento se torna a experiência. Quando isso ocorre, o hardware neural é reconectado para refletir o pensamento como a experiência. Esse é o momento em que nosso pensamento muda nosso cérebro e, com isso, muda nossa mente. Entender que a alteração neurológica pode ocorrer na ausência de interações físicas com o ambiente é crucial para o êxito em quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Considere as implicações mais amplas do experimento com o exercício dos dedos. Se aplicamos o mesmo processo, ou seja, o ensaio mental, em qualquer coisa que queremos fazer, podemos mudar nosso cérebro, colocando-o à frente de qualquer experiência concreta. Se conseguir influenciar seu cérebro para que mude antes de você experimentar um evento futuro desejado, você criará os circuitos neurais apropriados que lhe permitirão comportar-se em linha com a intenção antes de ela tornar-se realidade em sua vida. Mediante o ensaio mental repetido de uma maneira melhor de pensar, agir ou ser, você instalará o hardware neural necessário para prepará-lo fisiologicamente para o novo evento. E esse processo, tudo isso que ele está trazendo aqui, esse processo que ele está trazendo, na verdade, é o que eu já faço há algum tempo e que eu estou trazendo para as meninas, que eu vou trazer para as meninas lá do acorde para você, que é, na verdade, nos preparar fisiologicamente para algo que a gente deseja. E a gente faz isso através
da visualização. Através da visualização. E tem várias formas de fazer visualização. Várias formas. De fato, você fará mais que isso. O herduério do cérebro, conforme a analogia que uso neste livro, refere-se a estruturas físicas e anatomia do conjunto até os neurônios. Se você mantém-se instalado, reforçando e aprimorando o seu herduério neurológico, o resultado final dessa repetição é uma rede neural, na realidade um novo programa do software. A exemplo dos softwares de computador, esse programa, por exemplo, um comportamento, uma atitude, um estado emocional, roda automaticamente. Assim, você cultiva o cérebro para ficar pronto para nova experiência e francamente, tenha a mente a postos, de modo a poder enfrentar o desafio. Quando muda sua mente, muda seu cérebro. Quando muda sua mente, seu cérebro muda. Quando muda seu cérebro, sua mente muda. Então, quando chegar a hora de demonstrar uma visão contrária às condições ambientais existentes, é bem possível que você já esteja preparado para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. De fato, quanto mais você formula uma imagem de seu comportamento em um evento futuro, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Esse aqui era um dos meus maiores desejos lá atrás, quando eu comecei o meu processo de lapidação, quando eu resolvi que eu queria ser uma nova criatura. Porque pensa numa pessoa chata, minha gente, era eu. Vocês estão me vendo aqui tranquila, mas eu não era assim, não. Eu não era assim. Eu era uma pessoa muito nervosa. Eu era muito reativa. As coisas externas, elas sempre me incomodavam. As coisas externas influenciavam o meu humor. As coisas externas influenciavam muito o meu humor. E aí, quando foi um dia, eu falei, já basta, eu não quero viver a vida dessa forma. Eu não quero. Então, tudo influenciava. Se as coisas não saíam do meu jeito, eu ficava estressada. Se as coisas não saíam do meu jeito, eu já dava, sabe, eu era muito nervosa. E aí, depois que eu passei muitas situações desafiadoras na minha vida, foi que eu falei, vou dar um basta nisso aqui. E vou começar a estudar. Alguma coisa tem que mudar aqui. E na minha cabeça, eu achava que o cérebro, ele não mudava. Porque, na verdade, os estudos antigos era que realmente não mudava. Né? Lá, os antigos. Na verdade, os estudos antigamente era que, na verdade, o seu cérebro, com a sua idade, iria atrofiar, assim como os seus músculos, né? Quando chega na idade. E, na verdade, hoje em dia, os estudos são outros. Existe a neuroplasticidade. E aí, quando eu descobri a neuroplasticidade, eu falei, peraí, eu posso mudar minha mente? Eu posso mudar, então, o meu cérebro? Então, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Sabe? Tem Aí eu comecei a espalhar post-its pela casa toda. Escrever frases. Escrever um monte de coisa. E comecei a trabalhar em mim. E comecei a trabalhar na minha mente. Comecei a trabalhar no meu cérebro. Para que eu implementasse em mim um novo jeito de ser. Entende? Eu chorava por qualquer coisa. Se as coisas não saíam bem para mim, eu entrava no banheiro e chorava. No trabalho. Se eu tinha alguma discussão com algum colega de trabalho, eu entrava no banheiro e chorava. Eu achava que que o mundo estava contra mim. E o mundo não está contra você, minha gente. O mundo, ele não está contra você. As pessoas, elas não estão contra você. É só coisa da sua cabeça. Ninguém tá nem aí pra você. Na verdade. As pessoas estão vivendo a vida delas.
Entende? Sérgio, bom dia. Pode me explicar melhor? Estou passando isso já há algum tempo e não vejo saída. Poderia... Onde posso achar ajuda? Você está passando pelo quê que eu não entendi? Eu acredito que só de você estar aqui nessa live, Sérgio, já é um bom começo. Só de você estar aqui já é um bom começo. Entende? Então, o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa de ler livros, né? Eu sempre gostei de ler livros. Os livros, eles me mudam o meu estado emocional. Sempre mudou. Só que daí, quando eu descobri que tem livros que eu posso estudar para melhorar a minha mente, eu comecei a estudar sobre esses livros, ler sobre esses livros, sabe? E é isso que a gente faz aqui no Café com Gleice. A gente lê livros voltados para a questão de nos tornarmos a nossa melhor versão. Livros para desenvolver mesmo. Porque eu acredito que nós estamos nesse plano aqui para evoluir. Se você está nesse plano e você não evoluiu, você continua a mesma pessoa até a morte, você não entendeu nada. Você não entendeu o que é a vida. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentimentos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico ou no ambiente externo. Lá em 2000 e a gente não está falando de muito tempo assim não, estou falando de pouco tempo. Lá em 2020, acho que foi 2020, 2019, 2020, eu não morava aqui, eu morava lá na minha casa. Eu tinha um guarda-roupa branco. E sabe o que eu fiz com esse guarda-roupa? Eu peguei um pincel vermelho, esses pincéis, né, de escrever em quadro de escola. E escrevi um monte, eu escrevi tudo que eu queria. Tudo que eu queria, eu comecei a escrever. Porque quando eu acordava, a primeira coisa que eu olhava, a primeira coisa que eu via era aquela lista de coisas assim, ó. Sabe? Eu quero ser tal pessoa. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero ser isso. Eu quero ser. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Tudo que eu não era, que eu queria ser. Eu sou. Eu sou. No meu guarda-roupa. E não é que deu certo. Deu certo. Tudo que eu escrevi lá aconteceu. Porque eu estava me preparando para isso. E eu escrevi e eu me preparava também. Porque as minhas ações durante o meu dia eram voltadas para isso. Que a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era ver o que eu escrevia. Então aquilo ali ficava impregnado durante o meu dia. As minhas ações automaticamente, naturalmente, eram voltadas para aquelas coisas que eu escrevi. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou. Uma das coisas que eu escrevi lá era para que eu me tornasse uma pessoa de fé. Era para que eu me tornasse uma pessoa de fé, que a minha fé fosse inabalável. Que a minha fé fosse inabalável. Porque as pessoas, elas falam que ela tem fé, elas falam que ela... Eu era assim, né? Falava que acreditava em Deus, que tinha fé, mas a minha fé era pouca. Minha fé era pouca. E aí eu fui desenvolvendo em mim, eu fui buscando. Eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a buscar. E assim foi. Entende?
Então você primeiro tem que ter clareza do que você quer. Primeira coisa, a clareza. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo. Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Olha isso. Que na verdade isso aqui é uma pergunta. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo? Então, essa é a questão. Esse é o segredo. Se você consegue fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê, você ainda não vê, ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo. Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Então você tem que fazer com que a sua mente seja um mapa do futuro. Porque a gente fica muito preso no passado. A gente fica pensando nas coisas que não deram certo, naquele relacionamento que não deu certo. A gente fica preso no passado. E quando a gente fica preso no passado, a gente não consegue construir, consegue construir o futuro. Coisas novas não chegam. Porque você está vibrando naquilo ali, você está vibrando nessa frequência do passado. Mude a sua vibração, muda a sua frequência. Faça com que seu cérebro seja um mapa para aquilo que você quer, um mapa para o seu futuro. E não deixando de viver o presente. Porque as coisas acontecem aqui e agora. É agora. Quando a gente vislumbra muito o futuro também, as coisas também, sabe? É agora, é aqui. É por isso que ele fala muito sobre você sentir, você vivencia isso com seus sentidos. O que é vivenciar com seus sentidos? É você sentir aquilo ali, como se realmente já fosse real. Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Agora que você sabe que você pode mudar seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar o seu corpo também. Olha só, aqui a gente já está finalizando, tá? A gente já finalizou o primeiro capítulo. Já estamos já aqui no final. Agora que você sabe que pode mudar seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar seu corpo para também, entre aspas, parecer que ele teve uma experiência antes das circunstâncias reais pretendidas. Sua mente tem tamanho poder? Ou seja, é possível a gente mudar também o nosso corpo a partir da nossa mente? A partir dos nossos pensamentos? É isso que a gente vai ver depois. É isso que a gente vai ver amanhã. Que amanhã a gente vai para o terceiro capítulo, que é Superando o Seu Corpo. Esse capítulo aqui que a gente vai ler amanhã, Superando o Seu Corpo. Superando o Seu Corpo. É esse capítulo que a gente vai ver amanhã. Temos que pensar no presente e viver a vida. Exato. Exato. Vocês estão bem, minha gente? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Às vezes vocês ficam assim, bem quietinhos, assim. Olha, vamos parar agora. Eu sei que você está aí fazendo um monte de coisa e me ouvindo, mas para agora, para cuidar da pessoa mais importante. E quem é a pessoa mais importante? A pessoa mais importante é você. A gente já, na verdade, já começou o dia bem aqui, né? A gente já começou o dia bem, lendo, fazendo leitura, ativando o nosso cérebro. E quando a gente faz isso, o nosso dia, ele vai para uma dimensão assim, ó,
que a gente nem espera. Que a gente nem espera. Que livro é esse onde posso encontrar? Olha, Sérgio, o livro é esse aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele vai te ajudar muito nesse processo que você está passando aí agora, tá? Vai te ajudar muito. Bom dia, querido, tudo bem? Com você tá tudo bem? José. Ótimo dia a todos. Oi, Lu, maravilhosa. Moça ajeitada. Eu adoro os comentários aqui do TikTok. Ai, ai. Vocês são uma graça, meus amores. Vamos cuidar da pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante? Então, finalizamos aqui o capítulo de hoje. É o segundo capítulo. Nós vimos, na verdade, o capítulo que fala sobre superando o seu ambiente. Ou seja, como você pode mudar a sua mente, mesmo no ambiente que você está. Porque é como a gente já falou nas outras lives. Você precisa ser muito maior do que os seus problemas. Muito maior do que o seu ambiente. Porque às vezes a gente vê os problemas de baixo. A gente se coloca pequeno. A gente se coloca pequenininho ali, olha. E a gente vê os problemas como uma coisa grande, enorme. Na verdade, a gente tem que ver os problemas de cima. Nós que temos que ser maior do que o nosso ambiente, maior do que os nossos problemas, entende? Sou do Goiás. Me conta de onde que vocês são. Olha, vamos agora fazer uma respiração consciente, porque eu sei que vocês esquecem de fazer respiração, minha gente. Vocês estão aí fazendo essa respiração comum, normal? Vamos liberar as tensões, vamos liberar as tensões. Puxa o ar, inspira aí profundamente e gentilmente, pensa em você. Pensa no seu dia, qual é a intenção que você vai colocar para o seu dia? Olha, hoje eu quero ser menos reativa, hoje eu quero ser mais comunicativa, hoje eu quero atrair mais clientes. Sabe? Qual a sua intenção para hoje? Hoje eu quero ser mais, eu quero estudar mais, eu quero que as coisas aconteçam assim, 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 assim. Então coloque uma intenção para o seu dia. Se você já começa o seu dia atropelado, o seu dia ele vai ser atropelado. O seu dia ele vai ser atropelado. Então, fecha os seus olhos, puxa o ar e solta. Mais uma vez, inspira profundamente, segura um pouquinho. E solta, libera essas tensões mais uma vez. E solta. Vou ler aqui o chamado de Jesus para vocês do dia 7 de outubro. Para ouvir minha voz, você deve entregar todas as suas preocupações aos meus cuidados. Confie a mim tudo que aflige, tudo que te aflige. Essa atitude abre caminho para que você procure meu rosto. Deixe-me libertá-lo do medo que está escondido nas profundezas do seu ser. Sente-se em silêncio na minha presença, permitindo que a minha luz penetre e expulse toda a escuridão acumulada dentro de você. Aceite cada dia exatamente como ele se apresenta. Aceite cada dia exatamente como ele se apresenta, lembrando-se de que sou o soberano sobre sua vida. Alegre-se neste dia que eu criei. Alegre-se neste dia que eu criei, confiando que estou presente nele. Em vez de lamentar pelo mundo como as coisas são, dê graças em todas as circunstâncias. Em vez de lamentar pelo modo como as coisas são, dê graças em todas as circunstâncias. Confie em mim e não tema. Agradeça-me e descanse no meu poder supremo. Olha isso. A mensagem de hoje caiu perfeitamente com o que a gente viu.
Em vez de lamentar pelo modo como as coisas são, porque a gente passa o dia todo lamentando as coisas. Vocês já perceberam isso? As pessoas passam o dia todo reclamando. Passa o dia todo reclamando. E eu acredito que o maior desafio, nosso maior desafio, nós que já entendemos como que a vida funciona, eu acredito que vocês estejam aqui, estão buscando algo a mais, né? Algo a mais. Enquanto as pessoas estão aí enlouquecidas, reclamando da vida, vivendo da forma que o ambiente traz para ela, vocês estão aqui hoje, buscando algo. Então, quando a gente passa o dia lamentando como que as coisas são, é muito desafiador a gente entrar num estado de gratidão quando a gente reclama. E é um exercício diário que eu faço todos os dias. Vocês me veem aqui bonita, né, Elsa? Bonita. Mas é um processo diário que eu faço. Para eu me manter em sanidade, é um trabalho diário que eu faço. É por isso que eu busco muito. Entende? Tenho problemas como todo mundo tem. Como todo mundo tem. Mas a questão é, como que eu vou passar por todos esses problemas? Como que eu vou reagir por todas essas coisas? Então como aquele meme, eu vou enlouquecer? Não vou, porque eu já enlouqueci já. E esse estado de loucura não é bom, não. Não é bom, não. Não é. Então é por isso que eu busco me desenvolver todos os dias. A energia, como eu falo para vocês, não é... A nossa energia, ela não é como os juros compostos. A nossa energia, a gente tem que trabalhar todos os dias. Acordou, trabalha a sua energia. São todos os dias. Se eu acordar reclamando dos boletos, reclamando das contas que eu tenho que pagar, reclamando que eu não estou tendo cliente, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando do governo, que não sei o que, mais disso vai vir para você. Entende? Então é colocar a cabeça no lugar, assim como foi a mensagem de hoje aqui pra gente. Assim como foi a mensagem. Alegre-se neste dia que eu criei. Você recebeu a vida. Eu tô aqui olhando pro céu, a coisa mais linda do mundo. Por isso que eu gosto de fazer a live aqui. Porque aqui eu tenho, assim, eu olho pro céu. Eu tô conversando com vocês, mas eu tô olhando pro céu. Só de olhar pro céu, eu já sei que existe algo maior. Sabe? Então alegre-se. O que você vai fazer com o seu dia? Você ganhou o dia hoje, você ganhou uma vida, você ganhou mais um dia de vida. Você ganhou mais um dia de vida. E o que você vai fazer com essa vida? O que você vai fazer com essa vida? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Glória a Deus, bom dia. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Deixa eu subir aqui. Obrigada por dividir esse conhecimento maravilhoso conosco. Muito importante refletir. Ô Lu, eu que agradeço por vocês estarem aqui, por você estar aqui comigo. (7 de outubro). 7 de outubro hoje, gente. Um dia de cada vez, buscar renovação. Exato. Tomo um café cada dia num lugar para energizar. Nem que seja um cafezinho, um momento só meu e minha amiga. Exato, é isso aí que eu trago para as meninas lá no Acorde para você. Saia um pouco do seu ambiente, vai fazer uma coisa diferente, sabe? Fazer uma coisa diferente. E eu era dessa forma, verdade, quanto mais reclamação, mais piora.
Tem que agradecer a Deus pelas coisas boas. É isso. Quanto mais você reclama, mais piora a situação. Primeiro, que reclamar não vai resolver nada. Nada. Não resolve nada. Só piora a situação. Só piora. E eu tô nesse processo, viu? Vocês acham que eu não reclamo? Eu reclamo. Só que todos os dias, o que eu falo quando eu acordo? Só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu não vou reclamar. Mas não tem jeito. Principalmente quem tem comércio, quem tem negócio físico, quem tem empresa. Não tem como. Não tem como não reclamar, minha gente. Mas é um exercício diário que eu faço. Todos os dias. Inclusive, aqui no Café nós lemos um livro que eu vou recomendar para vocês. Um Dia Sem Reclamar. Ele é bem fininho. Ele não tá aqui na minha mesa, mas eu vou postar ele nos stories hoje. Ele é bem fininho, assim, ó. Um dia sem reclamar. Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar é no micro, né? É o hoje, porque a gente só tem o hoje. A gente só tem o hoje. Então, a gente tem que pensar aqui, ó, no hoje. Então, só por hoje eu não vou reclamar. E aí, você passa o dia nessa energia. Aí, amanhã, novamente. Só por hoje eu não vou reclamar. E o bom do livro é que o livro ele reforça as coisas pra gente. Então leia esse livro, Um Dia Sem Reclamar. Ele é muito bom, vai te ajudar muito. Ajudou muito a gente aqui na época que a gente estava lendo esse livro aqui no Café com Gleice. E é surreal, surreal mesmo. Tá bom, minha gente? Estarei aqui novamente amanhã, 6h40 da manhã. A live, ela não está ficando mais gravada no feed. Não tô deixando a live gravada no feed desse livro aqui. Tem algumas lives dos outros livros que estão no feed, mas esse aqui eu não tô deixando. Ela vai direto para a plataforma dos membros da comunidade. Ou seja, se você quiser se tornar um membro da comunidade do Café com Gleice, é só clicar no link da bio e pegar o seu acesso, tá bom? Instagram, Gleice Bastos. Instagram, Gleice Bastos. Tá bom, minha gente? Um beijo. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Profetize. Hoje o meu dia será maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Sim, ele será. Um beijo. Até amanhã, 6h40 da manhã. Tchau, tchau.